4/10, né? A gente acaba tirando um tema e a resposta de perguntas e manifestações no Facebook é muito grande até, Muito né? Para esse horário, assim, esse tema, né, Newton? E parecia um tema ingênuo, mas não é tão ingênuo, né? Porque, até resgatando um pouco a parte inicial, Newton, às vezes a pessoa chega em determinado momento da vida e não sabe se verdadeiramente amou alguém ou foi amado por alguém, né? O nosso tempo, que é assim, todos os tempos foram assim. Não, nós revivemos através dos amores adultos, os amores infantis. Evidentemente que o modelo grande, o modelo de relação de amor que fica dentro de nós e no qual nós nos apoiamos para reproduzir com as pessoas adultas ao longo da vida é o modelo infantil. Então, a forma mais eficiente que nós temos de ver como uma pessoa foi amada é observando como ele ama. Se o indivíduo não consegue se conectar, não consegue ter respeito pelo outro, não consegue se ligar afetivamente com o outro, mas só através do corpo, como tu dizias, isso nos remete imediatamente às relações primárias dele, enquanto modelo de amor. Então, e aqui voltando à pergunta do Neri, do primeiro bloco, e associando com isso que tu estás dizendo. Quando uma mãe tem 10 filhos, e nós pensaríamos que o primeiro filho se beneficiou porque teve o corpo de uma mãe jovem, e o último ficou no prejuízo porque teve um corpo de uma mãe idosa, se é que dá para dizer idosa, porque nem sequer idosa, uma mãe madura, digamos assim, mais que idosa, madura, né? Nós nos perguntaríamos, bom, então houve um prejuízo na relação de amor do primeiro para o último filho, porque o primeiro gozou da experiência de ter um corpo jovem através do qual ele se relacionou, e o último teve o prejuízo de se relacionar com um corpo já um pouco deformado pelos anos. Também não sei se a palavra deformado está certa, certamente não está, mas enfim, para continuarmos o assunto rapidamente. Sofreu as mudanças do tempo, né, Newton? E a resposta é não, não há prejuízo, porque a relação de amor ela passa pelo afeto, ela passa pelos cuidados, e a criança que tem uma mãe idosa, ou uma mãe de meia idade, ou uma mãe jovem, ela vai viver intensamente a sua relação com aquela mãe sem ter que ver com a idade. Os filhos de pais mais velhos, que têm um filho só, já no final da vida fértil, nós não vemos no consultório, na clínica, esse tipo de prejuízo. Esse é um pensamento de adulto, não é um pensamento de recém-nascido. A sexualidade infantil, ela não passa por essa ideia de que o corpo jovem, um corpo rígido, e um corpo mais velho, um corpo flácido. Não, para o recém-nascido isso não conta, isso é um pensamento de gente grande, de adulto. Isso tem que ver com a sexualidade adulta, não com a sexualidade infantil. Então, para a criança, mãe é mãe, pai é pai. Não interessa se é jovem, se é de meia idade, se é branco, se é preto, se é pobre ou se é rico. Mãe é mãe, pai é pai. Daí a importância de nós frisarmos tanto aqui no programa a ideia de que, se nós vivermos intensamente essas relações e formos cuidadosos, nós lançamos no mundo pessoas mais saudáveis. Não interessa se é pobre ou rico, branco ou preto. Nós lançamos o branco ou negro, nós lançamos na sociedade pessoas mais saudáveis. E aqui eu queria fazer um breve parênteses e responder o Marcos Cunha, que fez uma pergunta de como resolvemos a questão da corrupção e tudo mais. Não vou entrar na política porque já estamos enojados já da questão da política, mas sim das relações humanas, que pode ter reflexo na política, fazendo exatamente isso, investindo nas pessoas jovens, para que quando eles cheguem lá, não sejam tão deturpados, tão cafajestes ou tão mau caráteres como os nossos políticos em geral. Porque saíram de famílias onde esses cuidados não foram tidos. Então, querer desentortar quem já está torto é um trabalho muito árduo e tampouco vai funcionar bem. Então, claro, tem que ter cuidado e tem que ter esse tratamento todo que estão tendo. Mas o grande investimento está no jovem. Então, o grande investimento está nessas relações que nós estamos falando agora e que temos insistido e falado durante muito tempo. Que daqui 20 anos já lança no mercado pessoas, para dizer de uma forma econômica, pessoas relativamente mais saudáveis. Então, isso não interessa se o indivíduo é pobre ou rico, branco ou negro. Interessa que mãe é mãe, pai é pai. E para a criança que recém-nasceu, aquela pessoa que amamenta, seja com um seio flácido ou com um seio
rígido, tanto faz. É a mãe, é com quem ele vai estabelecer os vínculos mais profundos, com quem ele vai se construir a partir dali, apoiado nas suas vivências ancestrais e herdadas, dentro de uma forma legal ou torta, que depois na vida ele vai botar em prática. Então, essa é a maneira mais eficiente que nós temos de, em poucos anos, duas ou três décadas, termos pessoas mais saudáveis trabalhando junto conosco. Então, e aqui eu termino a pergunta do Neri. Não importa o corpo. Eu vou contar uma historinha e ao mesmo tempo brincalhona que um professor meu de psicanálise contava quando eu morava em Buenos Aires. Ele era um senhor já de 60 e poucos anos, naquela época nós éramos mais jovens, hoje nós temos essa idade, né? E ele dizia que ele se tratava, ele era professor, era psicanalista, era uma pessoa reconhecida com vários livros escritos, e seguia o seu tratamento, evidentemente. Investia muito nisso, cuidava muito da saúde dele. E ele contava que o analista dele eventualmente interpretava alguma coisa da vida atual dele e fazia referência à mãe dele. E ele dizia em tom de brincadeira: eu vou te levar para ver minha mãe. Minha mãe vive ainda, minha mãe tem quase 100 anos de idade, para ver se o que tu estás me dizendo tem alguma coisa a ver. E em tom de brincadeira ele ironizava o analista, ao mesmo tempo tentando tirar força daquilo que o terapeuta dizia para ele. E o terapeuta contestava, disse: não, mas eu estou te falando da mãe lá de trás, da mãe que tu tinhas quando tu nasceste, que podia ser mais velha ou mais jovem, mas era a mãe e na que tu te esfregasse, vivesse as tuas primeiras experiências de amor e tudo mais, através do aleitamento e dos cuidados e tudo mais. Estou falando daquela mãe, não a de hoje com quase 100 anos. E que isso é natural, né, Nilton? Quando a gente mexe com esses assuntos assim, muitas pessoas se chocam. Se chocam. E são moralistas. A sexualidade é extremamente mal vista na nossa sociedade. Eu não sei por que a visão religiosa, né, Nilton, maltratou tanto a sexualidade. Pela repressão. Porque se nós pensarmos, até os próprios religiosos, aqueles que podem, se casam, aqueles que não podem, fazem atrás da cruz, né? Então, e fazem coisas piores, né, do que fazer abertamente, Nilton, né? E olha, a pedofilia aí é um resultado, no meu entender, né, desse sistema repressivo, né, que, na verdade, está se protegendo de outras coisas, não pela sexualidade, né? Mas eles colocam a sexualidade quase como uma sujeira, né, Nilton? A sexualidade humana, desde os primórdios da espécie humana, ela sempre foi bombardeada pela repressão. A neurose surge na espécie humana graças a isso. Quando a repressão se instala como uma variável de mecanismo de defesa no psiquismo dos nossos ancestrais humanos e talvez pré-humanos não, porque do ponto de vista científico se diz que nos transformamos em humanos e civilizados a partir da repressão. Antropologicamente se imagina que os nossos ancestrais pré-humanos tinham uma liberdade sexual maior que a que nós temos, só que em função disso havia um caos, uma desordem social muito grande. Até que em determinado momento surgem as primeiras leis, que são as leis do tabu, do totem e tabu, que são as primeiras leis que surgiram na história da humanidade, que fizeram com que existisse uma certa ordem. Pai não pode transar com filha, irmão não pode transar com irmã, não pode ter filhos, e criar uma pequena ordem social. A partir daí, Freud é um dos que diz isso, se instalou a primeira ordem social e o indivíduo dá um passo em direção à civilização. Nós civilizamos a partir da repressão. Mas a repressão não existia anteriormente. A repressão surge em determinado momento evolutivo com uma mutação, ou seja, um pouco fazendo referência ao acaso e à necessidade de Jacques Monod, a mutação ela surge por uma necessidade de estabelecer uma ordem, organizar a sociedade, uma sociedade primitiva, ou até anterior à sociedade primitiva, uma ausência de sociedade, um grupo só, e ao mesmo tempo o acaso que algumas pessoas naquele momento enxergaram nisso a possibilidade. Então, da junção do acaso e da necessidade surge então a mutação, cientificamente falando. A partir daí, as pessoas se organizam melhor. Mas graças a quê? A repressão. O é feio, o é proibido, não pode, o castigar, o matar, o excluir, etc. E sobre que recai? Fundamentalmente sobre a sexualidade. A primeira organização social surge reprimindo a sexualidade.
E nós não deixamos de fazer isso até hoje. Então nós não podemos andar nus, nós não podemos mostrar o corpo, nós não podemos transar em praça pública, nós não podemos beijar na rua porque é mal visto, causa um certo asco, mas podemos matar, podemos roubar, podemos brigar. As pessoas até se reúnem, param para ver, mas duas pessoas transando na rua não parariam para ver. Sim. Provavelmente chamariam a polícia. Ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia, Ariovaldo. Sim, Ariovaldo, fica à vontade. Não, é que eu estou escutando os senhores, estou sentindo a falta da falar no pai, na sexualidade. Perfeito. Alô, porque o pai também envelhece. Uhum, e a sexualidade infantil, a mãe é a mesma para todos os filhos. No amor e o sexo no homem ele também diminui. Ele vai sentir a sensação corporal. Certo. Mas também ele diminui o sexo, a potência dele também. Tá aí, perfeito. Muito boa pergunta. A música não é a do Belchior, como nossos pais. Não. É, também uma boa música, né? E uma linda letra, né? Aliás, as letras do Belchior é de fazer pensar, né, Ariovaldo? Um abraço, Ariovaldo. Obrigado pela sua ligação, viu? Senhor também, muito obrigado, Ariovaldo. Um abraço. Que fala uma nova medicina, a medicina dos nutrólogos, né? Que é uma área da medicina super moderna, super importante, hiper, mega, super importante, que as pessoas devem prestar atenção cada vez mais. Com relação à pergunta do Ariovaldo, do complemento do Ariovaldo, a vida é dinâmica. Essa malha a qual nós fazíamos referência antes, que deve estar ao redor da mangueira da vida para que nós aguentemos as tensões, deve incluir o tema da passagem do corpo e do envelhecimento, da passagem do tempo e do envelhecimento do corpo. Se o indivíduo tem no corpo a sua única fonte de gratificação na vida, certamente ele vai se enredar. Porque o corpo não vai corresponder, não vai dar essa resposta para sempre. Serão necessários, né? Seria o equivalente a uma malha de um fio só, ao redor da mangueira de pressão. Você vai arrebentar com muita facilidade. O indivíduo vai ter que ir engrossando esse fio, engrossando, numa tentativa desesperada de manter uma estrutura que vai mais gerar transtorno do que prazer. Uma malha de um fio só seria, né? Grosso. O indivíduo vai aumentando aquilo. Bom, vamos fazer um intervalo, né? E já voltamos com a participação também do Dr. Álvaro Lousada, na área de nutrologia.